Então, irmãos, Paulo começa com saudações de paz e graça. E a gente percebe que ele está aqui com o irmão Timóteo. O que é interessante? Ele fala que ele está com o irmão Timóteo, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não é sem fundamento, não é sem intenção que Paulo se posiciona dessa forma, meus irmãos, aqui logo no início. Por quê? Porque como ele era questionado no ministério dele, ele quis deixar claro que ele era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, certo? Então, é muito importante da gente prestar atenção nessas coisas, nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso aqui, mas o que é importante também? Que ele chama Timóteo de irmão, nós vemos que Timóteo ele se torna um servo, ele também se torna ministro do evangelho, ele também está ali ajudando as igrejas, mas nesse momento ele faz essa distinção que ele fala, apóstolo de Cristo chamado pela vontade de Deus. Então, irmãos, é muito forte como ele se apresenta aqui no início dessa carta. E também ele fala a respeito de que essa carta era para chegar em Corinto e também a todas as regiões da Acaia. Como eu falei na semana passada, né, tinha crentes ali em Corinto, que era a capital dessa região da Acaia, mas tinha muitos crentes em toda a região. Então, era uma intenção dele, era um desejo dele que essa carta, que essa epístola chegasse a todos os crentes ali, tá certo? E aí, eu gostaria de, nesses 2 versículos, a gente tá se apegando a quem era Paulo, sabe? É muito importante a gente fazer uma lembrança, fazer uma revisãozinha de quem era Paulo antes da conversão dele. Então, a gente entende que Paulo é ex-fariseu, convertido a Cristo no caminho de Damasco, certo? Então, a gente vê isso lá no Atos dos Apóstolos, da forma que aconteceu a conversão dele, certo? Então, ele era um ex-fariseu e ele se converte a Cristo nesse caminho chamado pelo próprio Cristo. Ele era da tribo de Benjamim, criado junto com um mestre muito importante daquela época, que era Gamaliel, ou seja, ele aprendeu, ele se tornou mestre também. Era de uma família com muitos recursos, né? Ele era abastado, vinha de uma família abastada. Seu pai tinha cidadania romana e ele herdou essa cidadania. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, e não em Jerusalém, ou seja, ele era um judeu da dispersão. Era rabino, versado no Antigo Testamento e extremamente bem educado. Irmãos, Paulo, ele perseguia os irmãos antes dessa conversão porque ele acreditava que estava fazendo o que era certo. E ele fazia embasado no Antigo Testamento. Ele não fazia fora daquilo que ele tinha aprendido. Ele estudou como todo judeu estuda, ele passou por todos os processos, como todos os judeus passam. Então, ele era extremamente versado no Antigo Testamento, sabe? Tinha uma educação muito refinada. Ou seja, ele era judeu por nascimento, herdou toda a cultura judaica. Ele era cidadão romano, que era o império que dominava o mundo naquela época. Ele tinha um profundo conhecimento na cultura helênica. Tinha um grego impecável, falava o hebraico e provavelmente falava o aramaico também, que era a língua ali mais próxima do povo judeu. E provavelmente conhecia o latim também, porque era a língua oficial do Império Romano. Então, meus irmãos, nós entendemos que Paulo era isso tudo, ele tinha todo esse embajamento, toda essa formação. E como é que ele se apresenta? Como apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Em nenhum momento ele exaltou tudo que ele tem de bagagem, em nenhum momento ele exaltou tudo que ele era, a formação. Eu fui versado, eu falo tantas línguas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse conhecimento. Não, meus irmãos. Era o que importava. Apóstolo de Cristo. E o que é importante a gente compreender, que inclusive foi falado no domingo passado, na ministração da palavra do culto de domingo, que nós, todas as vezes que ouvimos falar de santos, nós entendemos que são separados. E quando nós ouvimos falar de apóstolos, são enviados. Então ele está falando, olha, eu fui enviado por Jesus Cristo, pela vontade de Deus. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 1, meus irmãos. Então, é muito forte, sabe? Às vezes a gente lê as saudações de Paulo e acha elas comuns, né? Acha educada, ele se apresentando, só que aqui, nessa carta, ela tem um contexto muito especial. Ele estava se apresentando como o enviado de Deus, enviado por Jesus pela vontade de Deus, tá certo? Então, é muito importante a gente se ater a essas coisas, porque ele estava mandando um recado.
Ele estava dizendo, olha, eu não sou qualquer um. E eu queria fazer um parênteses nesse momento aqui aos irmãos, que, irmãos, Paulo foi utilizado ali para pregar os gentios, né? O ministério dele era para pregar os gentios, e ele chegou a muitas esferas, desde da população menos provida de recursos até ali os palácios. E a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam conforme a sua justiça. E tudo que Paulo tinha foi utilizado, meus irmãos. Paulo falou com os pequenos com humildade, como precisava falar, mas quando ele precisava falar de igual para igual, ele tinha os recursos, ele tinha o embasamento, ele tinha a cultura necessária para falar da forma que alcançaria aqueles homens mais versados, aqueles homens que estavam ali numa situação de poder. Então é muito importante que a gente se embase, meus irmãos, que a gente estude, que a gente se aprimore em todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus vai usar para o evangelho tudo que você tiver. Tudo que você tiver aprendido, tudo que você souber, irmãos, que tiver disponível para o reino, Deus vai utilizar. Eu não tenho dúvidas que se Paulo tinha todas essas línguas, se ele falava todas essas línguas, ele precisou usar todas e alcançou vidas com todas elas. Ah, minha irmã, então quer dizer que se eu só falo português, que eu sou humilde, eu não vou alcançar lugar nenhum? Não, irmãos. Tem um ministério para cada irmão nessa terra. Deus vai utilizar aqueles recursos, aqueles dons que nós temos, conforme sua vontade, e Ele sabe dos nossos limites. O que eu estou dizendo, irmãos, estudem a palavra. Estudem a palavra. Quantas vezes Paulo não precisou do Antigo Testamento ali para embasar sua pregação do Novo Testamento, da Nova Aliança? Então, irmãos, a gente precisa estudar, a gente precisa estar ali nos aprimorando, para que o Espírito Santo tenha plena liberdade. Quando as nossas bocas forem abertas, quando nós estivermos diante de várias pessoas, flua, que a gente não se sinta pequeno, porque é Deus, não é pelas nossas mãos, não é pelas nossas forças, é pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Então, assim, nós percebemos que Paulo alcançou muitos lugares e que Deus tinha um propósito grande na vida dele, alcançou muitas pessoas. Então, assim, apesar disso, Paulo, depois que ele se converteu, ele nunca usou isso como recurso para chegar nos lugares, não. Ele sempre foi levado por Deus, ele sempre passou por muitas circunstâncias difíceis, e é importante a gente compreender que o mais importante para ele era isso, é que ele era enviado pelo próprio Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui o que mais, irmãos. Bom, como ele foi enviado por Jesus Cristo, pela vontade de Deus, a função dele era alcançar os gentios. Irmãos, nós precisamos entender que ele tinha autoridade. Né? Quando alguém fala para você, vai resolver isso aqui, tá te dando autoridade para resolver. E Paulo tinha autoridade na ministração do evangelho, meus irmãos. Então, ele falava daquilo que Deus colocava no coração dele, daquilo que ele tinha estudado. Porque, irmãos, antes dele sair para fundar as igrejas, Paulo estudou muito tempo. Ele não estava despreparado. Então, ele estudou, então ele vinha com muita propriedade, ele tinha autoridade. Então, a gente precisa entender que ele foi enviado e que ele era usado, ele era inspirado pelo Espírito Santo de Deus em tudo que ele fazia. Não só na escrita das cartas, mas em cada igreja que ele abria, em cada instrução que ele dava, tudo estava ali. Sabe? O envio do nosso Senhor Jesus Cristo, a vontade de Deus e a inspiração do Espírito Santo. Amém? Deixa eu ver o que é mais importante, irmãos, para eu poder falar sobre esses versículos. Bom, sendo assim, sendo Paulo enviado por Jesus, né, e ele tendo essa autoridade, ele era um emissário oficial do reino. E sendo um emissário oficial do reino, meus irmãos, era importante que as suas instruções fossem acatadas e obedecidas, porque vinham do alto. Por isso que ele se gastava tanto tempo com as igrejas quando ele as fundava e quando ele precisava corrigir. Porque você imagina, gente, eu que fui do tempo das cartas, eu não lembro se eu escrevi uma carta com mais de 2 páginas. Agora, você imagina uma carta com tantas páginas que possam virar capítulos, com tantas coisas que Paulo tinha para fazer, ele se dedicar tanto tempo escrevendo, é porque ele sabia que essas instruções precisavam chegar até os novos convertidos, até os crentes.
Então, essas instruções, elas deveriam ser acatadas e obedecidas porque elas vinham dos céus, do próprio Deus. Amém? Paulo, ele gastava muito tempo também instruindo porque, irmãos, quando chegam com doutrinas falsas para nós, se você não souber qual é a verdade, você vai ficar na dúvida. E hoje, nesse tempo em que as redes sociais estão aí alcançando o mundo, que nós temos ministrações em várias plataformas, de várias pessoas, nós precisamos estar muito atentos, para que a gente não coma um alimento estragado. Nós temos que estar muito atentos com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós estamos vendo. Irmãos, não estou falando da nossa igreja, não. Quero que os irmãos saibam que eu não estou falando do nosso ministério, porque graças a Deus nosso ministério tem se aprimorado no estudo da palavra. Mas nós muitas vezes estamos ouvindo coisas de pessoas que nós não conhecemos, porque tem muitos mestres, irmãos, renomados, que estão pregando com muita diligência, com muita fidelidade, sabe? E vale a pena a gente gastar tempo ouvindo esses homens de Deus falar. Mas se você tem dúvidas, irmãos, a respeito de alguém ou a respeito do que você ouviu, vá se informar. Pergunte aos pastores, pode perguntar ao presbítero Narciso, o que você acha desse pastor, o que você acha? Irmãos, longe de nós julgarmos, mas nós não vamos julgar as pessoas, mas o que nós ouvimos e o que está sendo ensinado, com certeza nós vamos conversar e vamos buscar diante dos nossos líderes e diante de Deus se aquilo ali é de fato uma doutrina correta ou não. E Paulo, ele tem esse cuidado de escrever essas cartas tão longas para que as doutrinas ficassem muito claras, para que os irmãos não fossem confundidos diante desses falsos apóstolos. Porque esses falsos apóstolos, eles tinham ali, nesse momento em que Paulo escreve essa carta mais severa, essa carta mais profunda de ensinamentos, é porque os irmãos estavam ali rebelados contra Paulo, achando que Paulo realmente não era enviado por Deus. E nesse momento em que esses apóstolos foram, o líder dessa insurgência foi repreendido, né, que o povo se humilhou ali diante do Senhor e estava de volta querendo ser ensinado por Paulo, Paulo ele diz, olha, cuidado. Por quê? Porque eles estavam causando confusão. E aí Paulo traz essa reflexão para o próprio ministério dele, para que possa haver um paralelo daquilo que ele passa, daquilo que ele vive e daquilo que o cristianismo de fato é. E é bem bacana porque esses falsos apóstolos se apegavam em 2 pontos para poder crucificar Paulo. Primeiro, de que os judeus não o recebiam, que era o povo dele, e não recebiam. Mas os judeus não recebiam, aqueles que não recebiam eram os não convertidos, que não reconheciam Jesus como Salvador. Fácil, né, de compreender. Claro, se eles não reconhecem Jesus, o profeta, o Messias, como um grande profeta e como Messias, certo? Então, realmente, tem alguma coisa errada se os novos convertidos estão questionando isso. Que era algo que como eu falei na semana passada também, que o povo de Corinto não negou a fé em Jesus. Mas a outra questão que deixava os coríntios em dúvida era o fato de que eles falavam que se realmente Paulo fosse apóstolo de Cristo, ele não ia passar por tantos sofrimentos. Se ele agora era um convertido, se ele agora era um filho de Deus, se ele agora era chamado a viver uma nova vida, se ele era uma nova criatura, por que ele passava por tanta tribulação, por tanto sofrimento? E eles usavam esse argumento. Era muito utilizado esse argumento para alegar que Paulo era um falso profeta. Daí o motivo pelo qual Paulo, a partir do versículo 3 aqui, e ele vai até o versículo 11, falando sobre consolação, sobre tribulação, sobre os sofrimentos que ele passou, e para explicar um pouquinho do porquê de tudo isso. Então vamos lá, vamos ler aqui. Na minha Bíblia, esse pedacinho tá como subtítulo Consolados para Consolar. Então, é bem bacana esse pedaço, porque nós estamos num tempo, meus irmãos, de tantas tribulações, de tantas aflições. Nós vemos tantas pessoas sofrendo doentes, tantas pessoas que foram internadas, que foram entubadas, pessoas que não resistiram e partiram para a glória, mas pessoas que continuaram e permaneceram diante de nós, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que não partiram, mas que perderam entes queridos, pessoas que estão passando por muitas dificuldades na saúde física, na saúde emocional, na questão financeira. Então, irmãos, é importante
importante a gente ir compreendendo que religião que a gente escolheu seguir. Para que a gente não seja surpreendido com algumas circunstâncias e ache que Deus nos esqueceu. Que ache que Deus nos deixou de lado. Então, sabe, por isso que é importante a gente estudar a palavra. Então, diz assim, no versículo... Eu vou ler de novo, irmãos, do 3 até o 11, porque é um pedaço só para a gente poder começar juntos, tá? E aí eu vou versículo a versículo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia, e Deus em toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação por intermédio da consolação constante que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança e o nosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e igual forma o sereis da consolação. Eu vou ler os últimos 4 versículos depois, tá bom? Mas então aqui a gente vê que do 3 ao 7, ele está falando essa questão de tribulação, de consolação, de sermos consolados. Então, o que a gente precisa se lembrar? Que Paulo passou por muitas perseguições, por muitas prisões, por muitos açoites ao longo do seu ministério. Essa característica do seu ministério era um ponto que eu acredito que não só os falsos apóstolos, mas que muitas pessoas questionavam por que Paulo passava por aquilo tudo. Então, por isso, nessa carta, ele se aplica em explicar o porquê, a razão dos sofrimentos dele. Ele vai usar essas passagens aqui, como esses versículos, e outros além dessa carta, tá? Para que a gente consiga esclarecer que os sofrimentos são parte da caminhada cristã. Irmãos, nosso espelho é Jesus. Nosso espelho de ensinamento, nosso espelho de conduta, nosso espelho de caráter, de personalidade. Nosso espelho é Jesus. Então, se nós nos espelhamos em Jesus no nosso proceder em tudo, nós precisamos entender que Jesus abriu mão de si mesmo. Ele abriu mão da condição de Deus, como a gente vê lá em Filipenses, para que ele pudesse vir à Terra e nos trazer a salvação. Só que essa salvação, irmãos, foi debaixo de muito sofrimento também. Porque Jesus morreu com a pior morte que podia existir, que era aquela morte de cruz. Eu acho que até hoje poucos tipos de mortes são tão sacrificantes, são tão torturantes como foi a morte de cruz de Jesus. Jesus teve um julgamento, foi armado ali um tribunal, um julgamento que em 24 horas condenaram Jesus, quando aquelas causas, que não é muito diferente de hoje, levavam dias, levavam meses, levavam muito tempo e fizeram tudo rapidamente para que Jesus pudesse ser levado à cruz, para que pudessem matar Jesus. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente tem que olhar Jesus como um todo, porque nós somos participantes dos sofrimentos também, nós somos participantes da glória, somos salvos, aleluia, mas nós somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo também. A gente precisa ter essa clareza com relação à caminhada cristã. Quando a gente vai ali em 1 Coríntios, no capítulo 9, dos versículos, os irmãos depois podem... Tá, eu vou falar de várias referências hoje, e eu gostaria que os irmãos, se quiserem se aprofundar, voltem nessas leituras. Algumas eu vou ler, mas eu não vou ler todas, porque é muito importante para a gente ir esclarecendo em nós essas compreensões. Tá certo? Então, como a gente estudou ali em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículos 9 e do 11 ao 13, que Paulo fala que ele passou fome, que ele passou sede, que ele passou nudez, que ele passou injúrias, que ele passou perseguições. E não apenas ele, mas os apóstolos que estavam com ele e todos os outros ali daquele tempo que estavam gastando tempo em evangelizar e trazer novos irmãos
para o cristianismo. E nesse versículo especificamente, ele está falando ali do serviço, no capítulo 4, ele está falando da questão do serviço e está falando a respeito de deixar o orgulho de lado. E quando ele fala ali deixar o orgulho de lado, ele fala em algum momento que é como se os apóstolos estivessem passando ali pelos piores sofrimentos e como se eles fossem espetáculo para o mundo. Porque, irmãos, era duro o que passavam. Era muito duro o que passava. Então, assim, ele fala ali desse período e dessas coisas que eles estavam passando. Então, ele cita essas dificuldades que ele passava. Outro texto que nós vamos ver, onde ele cita os sofrimentos que ele passa, é em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 4. Nós vamos chegar lá no momento oportuno, mas ele fala que o que ele passa é por amor de Cristo. Essas passagens que eu citei faz referência aos seus sofrimentos. Por quê? Porque é importante que a gente compreenda, irmãos, que todas as vezes que nós passarmos por dificuldades, é importante para nós a gente olhar, porque ele fala de consolar para ser consolado, né? Consolados para consolar, ao invés. Que ele foi consolado para consolar. A vida de Paulo precisa ser um exemplo para nós. E a gente precisa entender que tudo que a gente passa acaba sendo também experiência de vida, para que nós possamos, como nós somos ajudados por Deus, ajudar os irmãos e fazê-los entender que eles também serão ajudados, que eles não estão só, que nós nunca estamos sós. Nos versículos 3 e 4, que diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, das misericórdias e Deus da consolação. Então, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ele começa, primeira coisa, ele bendiz a Deus por tudo que ele tem passado. Ou seja, ele se sente confortado. Ele sabe que o que ele passa é por amor de Cristo. E que ele tem sido cuidado por Deus em meus sofrimentos. Ele não tem dúvida disso. Irmãos, e nós vamos ver aqui mais pra frente que tem um momento que ele achou que era um momento de morte. E ainda assim, ele se sentia cuidado por Deus. Ele não se sente revoltado, ele não se sente injustiçado, ele não se sente pormenorizado e nem esquecido. Irmãos, quantas vezes nós passamos por circunstâncias que nos moem a nossa alma, muitas vezes moe o nosso corpo físico, sabe, que nos faz ali chorar, nos derramar diante de Deus, que nos faz achar que não tem saída, circunstâncias financeiras. Quantos aí, irmãos, têm tirado suas vidas por conta de questões financeiras? Então, muitas vezes, nós passamos por coisas extremamente difíceis e dolorosas. E, irmãos, em momentos de fraqueza, muitas vezes, vem a vontade de questionar Deus. Não é que a gente não pode perguntar para Deus o porquê, irmãos. Nós somos filhos, nós temos acesso direto ao Pai agora. E nós podemos, Senhor, não me ajuda a entender porque que eu tenho passado por isso, que eu tenho passado por aquilo. Mas, irmãos, nós não podemos achar que nós estamos esquecidos por Deus. Nós não podemos achar que nós somos menores diante de Deus, que eu sou pior do que o irmão lá, que está tendo um momento de mais tranquilidade na vida dele. Nós não podemos achar que Deus nos esqueceu, irmãos. Nós precisamos, sim, olhar com muita clareza para o alto. Pedir ao Senhor que nos mostre ali uma forma de nós compreendermos esse tempo, mas ao mesmo tempo de sermos consolados. Porque é na consolação que a gente recebe o encorajamento. É na consolação que nós recebemos ali paz de espírito. É na consolação que nós recebemos forças para continuar. E essa consolação vem do alto. E às vezes essa consolação vem do alto, irmãos, por meio de um outro irmão. Que Deus o inspira, que Deus o leva e nos faz chegar até nós, para que nós olhemos e falemos, nossa, mas é verdade. O irmão passou por uma situação assim, assim, e olha como ele reagiu. Irmãos, quando a gente olha para a vida de Paulo, pelas prisões, pelas cadeias, pelos açoites, irmãos, Paulo foi muito resiliente. Paulo foi muito fiel a Deus. Paulo não negou a sua fé. Paulo começa agradecendo
pelas suas tribulações. Porque ele vê que há misericórdia de Deus sobre a vida dele, mesmo ele passando por tudo que ele passa. Sabe, a gente às vezes se impressiona com a capacidade que ele tinha de suportar essas aflições. Porque é difícil agradecer, irmãos. A palavra diz, em tudo dai graças. Não é por tudo, não. Mas em tudo dai graças. Por quê? Porque Deus é conosco. Se não fosse o Senhor, como diz nos Salmos, se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos, irmãos. Em muitas circunstâncias que nós já passamos. Então a gente precisa ter esse olhar de que nós não estamos sós. Paulo compreende a capacidade que ele tem de suportar todas essas situações como misericórdia. Se ele suporta é porque a misericórdia de Deus o alcançou. A compaixão do Senhor o alcançou. Por quê? Porque ele não sucumbiu. E ele não tendo sucumbido... Estes são os principais resultados. Vem aqui, amor, para, por favor.